Olá, tudo bem? Eu sou a acadêmica Paula Tayane Ferreira Cardoso, do curso de Agronomia da Universidade de Cuiabá. O meu trabalho de conclusão de curso é o uso de telenomos pódise, a vespinha, no controle do percevejo marrom, Euschitus aeros. A gente vai falar um pouquinho sobre este assunto. No campo, o uso de controle biológico foi ganhando espaço. Neste caso, irei falar do controle biológico do Euschitus aeros, conhecido como percevejo marrom, usando o parasitoide de ovos de telenomos pódise. Isso também gera cuidado, com o meio ambiente, porque o uso de produtos químicos vem sendo cada vez menos usado, dando atenção assim para os inimigos naturais do percevejo. Assim, o parasitismo de ovos tem muita importância, já que seu controle inicia na primeira fase de vida do Euschitus aeros, que é o do ovo. Assim, diminui, os danos causados na cultura. A construção deste trabalho foi feita em cima de revisões de artigos científicos já publicados, livros, sites de credibilidade, como o Google Acadêmico, o MEA, a Embrapa. O ciclo de vida biológico do Telenomus pódise dura em torno de 10 a 13 dias, descrito por Gomes de 2010. Os insetos passam pela fase de ovo, larva, pupa e clode e finaliza se tornando adulto. E entre as fases de ovo e até a pupa estão dentro do hospedeiro. A grande vantagem é que a fêmea deposita cerca de 104 ovos quando jovens, mas isso vai decaindo conforme a idade da fêmea. A figura 2 ela traz a diferenciação do sexo do Telenomus pods, que são os formatos das antenas. O macho tem as antenas filiformes, já as fêmeas têm as antenas clavadas. A figura 3, ela fala que quando os ovos sofrem a parasitismo, eles mudam de cor, ficando com uma cor mais escura. Isso acontece porque as vespinhas estão no seu interior, E quando eles já se desenvolvem, estão prontas para sair, os machos são os primeiros. Depois de 1 a 2 dias que as fêmeas saem. E outra vantagem, os ovos de percevejos marrom, eles são depositados em pequenas quantidades, mas em fileiras duplas. Assim, até fica mais fácil a serem atacados pelos parasitismos de Telemones pods. Outra coisa, com esse tipo de controle, temos a vantagem do controle acontecer antes dos danos na planta, por começarem cedo o controle. E hoje no Brasil também já existe a comercialização desse material biológico, que é uma grande evolução para nós. Até a chegada do comércio, fica mais fácil. Existem várias condições que podem afetar o desenvolvimento do Telenomus pódise, sendo de origem biótica ou até abiótica. Mas com maior importância é a temperatura. Por exemplo, no ciclo dos ovos, temperatura de 30 graus, os ovos têm um ciclo de 10,8 dias, bem rapidinho. Já em temperatura de 15 graus, ele demora bem mais, em torno de 58,8 dias. Agora, na parte de emergir, a melhor temperatura já é de 20 graus, tendo de 97,4% de aproveitamento. A temperatura menor, se ela cair um pouco para 15 graus, já cai para 27% de aproveitamento na hora de emergir. Falando um pouquinho do Euschitus aeros, eles pertencem à família Pentatomidae, é uma espécie que causa maior prejuízo e danos na cultura da soja. A sua morfologia enquanto ninfa é ter um corpo alaranjado, com a cabeça preta, com tamanho de 1,3 milímetros,
Quando ela é adulta, seus espinhos são um pouco mais longos, a sua cor é um pouco mais escura, fica um tom de marrom, e isso muda no inverno, que ele fica um marrom avermelhado. Os seus espinhos são pronotais arredondados. O depósito dos ovos são feitos nas folhas e nas vagens. Cerca de 5 a 20 ovos e são posicionados em fileiras duplas e contém a cor amarelada. Fala um pouquinho do ciclo de vida do Euchypteros. Ele tem um tempo de vida de 28,4 dias, desde o ovo até a fase adulta, e isso em ambiente de temperatura média de 25 graus, sendo que o seu ciclo ele é incompleto, que é o hemimetábulo, por não passar pela fase de ninfa. Ele somente passa por ovo, 5 fases de instar e finaliza na fase de adulto. Com relação aos ataques na semente de soja, os percevejos causam danos diretamente no tecido, causando rugas e deixando xoxas. Por isso que perde qualidade do grão e afeta a produção também. Deixa os grãos com marca. Na hora do ataque, os percevejos eles injetam saliva com enzimas digestivas e daí eles sugam os liquefeitos do grão. Isso no mercado também causa prejuízo na hora da venda do produto, porque deixa os grãos com uma aparência mais destruída, né? Danificada. Com relação à idade do parasitoide, Yergan, em 1982, relata que quanto mais velha é a fêmea de Telenomus podese, menos eficaz, já que as mais velhas depositam menos ovos e com mais chances de eclodir os machos, sendo que o ideal é ter mais ovos e em quantidade igual de sexos. Os dois sexos têm a mesma quantidade, porque somente a fêmea que faz a função de parasitismo. Quando as vespinhas Telenomus podese parasitam os ovos de percevejo, que no caso é os Euchypteros, eles ficam com a cor escura. Já os ovos, quando estão saudáveis e sem parasitas, eles têm a sua cor amarelada. E tem também os ovos que são inviáveis. Esses eles são de cor mais branca, mais claro. Os únicos ovos que são parasitados pelo Telenomus podese são os saudáveis. Quando no campo tem um número populacional de percevejo marrom atacando a cultura da soja, é indicado fazer um controle biológico com Telenomus podese, porque tem uma possibilidade de sucesso no parasitismo. Existem várias formas de fazer o controle do Euchypteros, mas com o uso de Telenomus podese já temos grandes resultados positivos, com eficácia, com sucesso. Também tem o benefício do meio ambiente e ainda substitui os produtos químicos. Nisso já temos um ponto positivo pela contaminação e tudo mal que pode fazer alguns produtos químicos em excesso também nas culturas. Com o controle biológico, diminuímos os danos causados pelos percevejos nas plantas, no grão, por fazer ainda o controle na fase de ovos. Lá no início, ele ainda nem tem causado danos. Então, essa é a grande vantagem do uso no controle biológico do Euchypteros usando a vespinha Telenomus podese. Vou citar algumas referências bibliográficas que eu usei para compor este trabalho, começando com Rose Gomes, Cruz, Taguchi, Ferreira, alguns sites também como o da Embrapa, do IMEA, que me agregaram muito conhecimento para compor todo esse trabalho. Bom, e para finalizar, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, gostaria de agradecer a todos aqueles que contribuíram com a minha condução do trabalho, a minha preparação para essa apresentação
e que Deus abençoe a todos e até logo.